Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos ao vivo aqui no Armarinho São José. Hoje, segunda-feira, iniciamos a semana, estamos no final do mês de janeiro. Hoje é dia 30 de janeiro e agora são 14 horas. Eu sou a artesã Fran Luape, sou parceira da Círculo e hoje a nossa aula será desse lindo top flor, uma peça super moderna, colorida, a cara do carnaval. Nós vamos utilizar para a confecção desta peça os fios da marca Círculo, o qual eu sou parceira. Se você ainda não conhece a marca Círculo, é essa aqui. Fica o convite para você acessar o site, é www.circulo.com.br. E o fio que nós vamos utilizar será o fio Anne, como vocês podem ver aqui na nossa mesa. O fio Anne, ele é um produto 100% algodão mercerizado, tá? Que proporciona um acabamento cintilante, toque macio na confecção das nossas peças. Ele contém uma cartela de cores muito variada. Olha só, quantidade de cores, são 66 cores lisas e 19 cores multicolor. E aqui vocês conseguem conferir toda a cartela de cores. Já se interessou? Amou esse fio aqui? Esse é o queridinho das artesãs. Então, gente, vocês podem vir após a live aqui no site do Armarinho São José. Para quem não conhece, é um site completo que tem diversos produtos, tem tudo para o seu artesanato e muitas outras coisas, tá? E para procurar o fio, você vem aqui nessa lupa, digita o nome do fio, que é Anne, com 2 N's. Clica na lupa para buscar e ele te dará aqui os resultados. Temos a linha Anne com brilho, Anne natural, com 500 metros, a Anne branca, tem tudo separadinho, olha só, as mescladas. Tem também os novelinhos pequenininhos, tá? Para quem quer fazer só um barradinho, biquinho de prato, uma borda de fralda de criança, tá? Olha só, tudo bem aqui certinho. Tem também já a agulha de crochê aqui do lado, ok? Tem também o saldão, ó, para quem quiser aproveitar, gente. Fica aí a dica. Eu vou utilizar o fio Anne tradicional, tá? Cores lisas, esse aqui. E vocês podem conferir que tá aqui, ó, cheio de produtos, todos aguardando vocês virem aqui, ó, e colocar no carrinho de vocês para receber no conforto do lar de vocês, só para crochetar depois, tá bom? Então, para quem ainda não me conhece, gente, eu sou a professora Fran Luape, sou aqui do YouTube, esse é o meu canal. Depois da live, vocês podem ir lá, me seguir e acompanhar todas as videoaulas, tá? Tem diversas aulas de tudo quanto é coisa que vocês podem imaginar. Então, basta vocês procurarem por youtube.com/@franaluape, assim mesmo, ó, que tá escrito. Também já quero convidar vocês para me seguir lá no meu Instagram. Para quem ainda não me conhece, fica o convite, basta procurar por Fran Aluape. Vai ser um prazer tê-los vocês comigo nas minhas redes sociais. Então, quem puder, eu já peço aí o enorme favor de compartilhar essa aula, porque eu sei que tá cheio, tá assim, de artesã querendo aprender a confeccionar como se faz esse top aqui, gente. Pensa num top maravilhoso, fica lindíssimo no corpo. O Armarinho São José, ele postou aqui uma foto comigo utilizando. Eu amei, já tô louca pra sair utilizando, tá? Não vejo a hora que chegue o carnaval. E para quem tá chegando agora, que tá perguntando qual a peça é essa que vocês estão vendo aqui na nossa mesa. Esse é o top flor que nós vamos confeccionar utilizando aqui o fio Anne da Círculo. E eu sou a professora Fran Aluape. Então, eu já quero pedir para você separar aí com os seus materiais para nós começarmos. Eu vou utilizar bem pouquinho de cada fio, tá? De cada cor do fio Anne. Porque eu quis assim, ó, fazer ele bem colorido. Então, você precisa ter pelo menos 6 cores diferentes para as pétalas. Mas
Se você quer fazer de uma cor só, fique à vontade, eu tenho certeza que o resultado da sua peça vai ficar linda demais também. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou aproximar um pouco mais, porque assim eu consigo ver se vocês estão tendo dúvidas, enquanto eu for ensinando como se faz esta peça. Você poderá fazer em qualquer tamanho, tá? Eu vou dar dica aqui de como você pode adaptar para outros manequins. Então, olha só que linda a nossa peça, agora aqui bem de pertinho. Então, eu quero dar aqui as boas-vindas, meu coraçãozinho para todos vocês que estão chegando, para as minhas alunas fiéis que sempre estão presentes aqui nas lives. Vocês sabem que eu estou falando com vocês. Um beijo enorme, um abraço bem apertado em cada uma de vocês. Para quem for a primeira vez que está aqui, também já fica o meu abraço, o beijo e a minha receptividade, né? Já estou dando aqui as boas-vindas para vocês que estão pela primeira vez acompanhando a nossa live. Tô vendo aqui que tem minhas amigas presentes, né? Estou verificando os comentários. Tô vendo que tem bastante gente desejando boa tarde. Sejam todas muito bem-vindas. Estou morrendo de saudade de todas vocês. E aqui a gente vai começar o nosso passo a passo, tá? Então, quem puder, compartilhe. Fica a minha dica para você localizar esta aula mais facilmente depois. Fica a dica, compartilhe no teu próprio perfil, que aí você consegue achar mais fácil, tá? Para você fazer a sua peça. Então, como eu disse aqui no início, eu vou utilizar a agulha de crochê de 1,75. Eu gosto de trabalhar com a agulha soft da Círculo. Eu acho que os meus pontos ficam mais bonitos quando eu trabalho com esta agulha. E eu já me adaptei super bem a ela. Então, utilize a agulha que você preferir. É muito importante termos uma agulha de tapeçaria, tá? Porque serão feitas algumas costurinhas. São bem poucas, tá? Olhando assim, parece que tem muita, mas, gente, não tem. Eu vou ensinar um pulo do gato preciosíssimo. Então, continua aqui conferindo a aula, que vocês vão ver que eu vou dar uma dica muito boa para vocês fazerem essa peça aqui, ó, e economizar no tempo da costura, tá? Vai ser bem mais fácil de fazer. Então, continua aí ligadinho. Antes de nós começarmos mesmo passo a passo a crochetar, eu preciso passar algumas dicas para vocês que querem fazer de outros tamanhos. Então, para quem já me acompanha, provavelmente já viu esse desenho aqui que eu fiz. Eu mostrei numa aula anterior, na aula que eu ensinei como confeccionar biquíni, que eu fiz um biquíni com o fio Encanto, está aqui no site. Esse biquíni aqui, ó, ensinei como que se faz. Já tem a live gravada, está disponível aqui no Facebook do Armarinho São José e, inclusive, já está disponível no canal do YouTube do Armarinho São José. Já fica o convite para você também. Se você ainda não é inscrito lá no canal do Armarinho São José, depois da live já corre lá e se inscreve também, tá bom? Então, já está disponível essa aula. E quando eu ensinei como fazer essa parte de cima, eu mostrei esse desenho aqui, ensinando como adaptar para qualquer manequim, né? Então, gente, eu quero recapitular, se você perdeu essa aula, para você compreender e você poder fazer o seu top flor em qualquer manequim que você queira. Como aqui em cima eu já escrevi, ó, referência, tá, gente? É só para vocês terem uma ideia, para vocês se basearem nessas medidas. A minha legenda está logo aqui ao lado, sendo que L é largura, H, altura, M, meio. Por quê? Aqui embaixo eu coloquei para vocês a referência do P ao GG, dando a largura, que é essa parte de baixo, né, a base do top, do bojo, H, a altura total, e M, a metade dessa altura total. Quando você for fazer o seu top, que você quiser fazer ele para outros tamanhos, né? Você primeiro vai fazer uma pétala completa, ok? E aí, você vai verificar se ela está dando essas medidas aqui, tá? Que é a metade da altura. Por quê? Nosso top, ó, são várias pétalas, ok? Então, a gente precisa da metade da altura do bojo de pétala.
você achando essa medida na sua tensão de ponto, no fio que você estiver utilizando e na agulha que você tiver escolhido, você faz para qualquer manequim, tá? Então, não fique preso na quantidade de correntes que eu fiz para o meu, tá bom? Então, pra gente começar aqui, ó, esse que eu fiz, a minha pétala, ela ficou medindo quase 8 centímetros, tá? E aqui, ela deu 7,5 entre 8. E 8, ele tá na casa do G. Eu uso PP, gente. E vocês viram a foto em mim desse top. Então, essa medida que eu vou passar para vocês nesta aula servirá do PP até um G. Então, é aquela coisa, né, que a gente não gosta de utilizar o termo, mas na moda, no vestuário, existe muito que é o termo chamado de, entre aspas, tamanho único. Então, esse aqui seria um tamanho único, porque ele serve do PP ao G. Para outras medidas, você faz adaptação. Uma outra possibilidade de você mudar o tamanho dessa peça é bem fácil. Você vai seguir a minha aula certinho, mesma quantidade de pontos, tudo. Você vai mudar o número da sua agulha e o fio. Por exemplo, eu quero que ele fique maior, então você vai escolher um outro fio que seja de uma espessura maior. Eu recomendo o fio Charme nesta situação. Por quê? O fio Anne, ele tem um tex de 295, como você pode verificar aqui. E ele é um fio 100% algodão mercerizado. O fio Charme, ele também é um fio 100% algodão mercerizado. Já o seu TX é o 378. Você olhando os fios, você verificará que o fio Anne é um fio bem mais fininho do que o fio Charme. Então, você trocando, né, substituindo o Anne pelo Charme, a sua peça, consequentemente, ficará maior. Quer fazer menor? Vai para o fio Cleia 1000, que também é algodão 100% mercerizado, e o TX, ele é bem menor. Se não me falha a memória, o TX é de 153, ok? Então, vamos começar. Primeiramente, a gente faz, eu vou explicar como é o esquema e começar a fazer em seguida. Primeiro, você vai escolher se você quer o seu top todo colorido, assim como o meu. Segundo, nós temos que fazer uma pétala completa para ver o tamanho final dela e saber se vai estar ali dentro do tamanho que a gente precisa. E depois da primeira pétala toda feita, a gente vai para a segunda, para a terceira, são 6 pétalas no total. E a partir da primeira, na segunda, nós já fazemos a união. Isso aqui, ó, quero mostrar para vocês um pontinho, ó. Tá vendo este pontinho? Este pontinho está ligado à primeira pétala. Este está ligado a esta. E assim, consequentemente, até formar a minha flor. E só depois eu faço a costura do meio, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que ficou atrás. Aqui, eu não coloquei, tá? Mas você pode colocar, principalmente se você vender pelo menos um pedacinho de tecido aqui no centro, para esconder estes arremates, para dar um acabamento melhor. Ou você pode aplicar o bojo da sua preferência, ok? Aí, o acabamento fica por sua conta. Estas aplicações de miçangas, eu vou explicar como se faz, mas não é obrigatório, como nada é obrigatório, né, gente? E eu vou explicar como coloca e como faz sem. Então, você escolhe se você vai querer com as miçangas ou não. Pode ser pérola também. O ajuste central. Para mim, quando eu coloquei apenas uma miçanga unindo somente aqui, eu não me senti confortável para utilizar este top, porque eu não sou uma mocinha, eu não tenho silicone, então meus peitos, vocês imaginam que eles, né? Eu sou mãe, amamentei por muito tempo, mais de ano, então não são aqueles peitinhos que ficam ali paradinhos, impecáveis. E eu achei que ele não deu sustentação. Então, já fica aí uma dica para você falar para tua cliente, tá, gente? Porque às vezes a cliente olha o modelo e ela vem perguntar para nós: ah, ele dá sustentação? Posso utilizar? Os meus seios são assim, assado. Aí você vai falar, eu estou falando para vocês como referência à minha experiência.
Aí, o que eu fiz? Este segundo ajuste. Quando eu fiz este segundo ajuste, ficou ótimo. Eu pulei, dancei, saracoteei e continuo ali, paradinho, no mesmo lugar, tá bom? Então, se você precisar que fique segurando, né, que dê um ajuste perfeito, faça com este outro ajuste. Se não for o caso, pode deixar com um ajuste só. Compreendida todas estas partes técnicas, né, da nossa peça, vamos começar então a confeccionar essa peça. Separe aí a cor que você quer iniciar. Eu vou começar aqui, ó, deixa eu ver, eu tenho aqui minha amostrinha adiantada. E eu vou fazer aqui com vocês a minha primeira pétala na cor verde. As cores ficam aos seus critérios, tá? Eu vou passar aqui para vocês a referência de cores, mas fiquem à vontade para escolher a tonalidade que mais lhe agradar. Por exemplo, este verde é o 5800. É um verde oliva, um verde folha, enfim, não sei dizer ao certo, mas é um verde muito bonito. O azul é um azul turquesa, é o 2194. Essa cor aqui, que parece um laranjinha, é a cor gema. Numeração 4146. Esse aqui, ele tá sem o rótulo, eu não lembro a numeração, mas eu vi que a cor 6133, que é a cor pink, se aproxima bastante dessa tonalidade. Este amarelinho é o 1236. Eu amo essa cor. Essa cor lilás é a 6399. E depois, aqui no miolinho, eu utilizei duas tonalidades. Uma é a cor off-white, 8176. E a outra é a cor castanha, 7625. Eu falei que eu ia iniciar com a cor verde, mas mudança de planos. Porque a verde será a minha última pétala. Então, eu vou escolher uma outra cor, que eu acho que dê um contraste legal aqui pra gente tecer. Eu vou pegar essa cor aqui, a cor gema, que eu acho que vai ser bom pra ver. Olha só, essa cor aqui é bem bonita. Pode fazer ele todinho com essa cor, gente. E o miolinho, por exemplo, faz só no marrom, que ele vai lembrar um girassol. Ou então, você pode fazer as pétalas todas brancas, o amarelo, o miolo num amarelo bem vibrante, que ele vai parecer uma margarida, tá? Fica aí uma sugestão de cores aí, de outra opção para vocês. Então, a primeira pétala eu vou fazer ela completinha, como se eu estivesse fazendo um novo top com vocês, e depois eu vou pra minha miniatura, tá? Com a agulha de crochê de 1,75, a gente dá início à nossa peça. Vou tirar as coisas aqui, gente, pra não tirar o foco, ok? Porque a câmera, ela fica mudando sozinha. Deixar bem pertinho para que vocês possam ver todos os detalhes. E vamos começar. Primeiramente, a gente faz aqui o nozinho corrediço, como a gente já está acostumado. E vamos fazer, primeiro, 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estas 12 correntinhas, elas serão para eu fazer os pontos laterais do meu bojo. Agora, eu coloco mais uma correntinha, que nessa daqui vai ser feita a minha curva, tá? Onde eu colocarei todos os aumentos nesta correntinha a mais. Então, eu tenho aqui o total de 13 correntinhas. Eu vou fazer mais duas, que são para eu virar o meu trabalho. Tá, mais uma, duas. Eu vou agora na minha quarta correntinha de base e inicio com meio ponto alto. Então, laço minha agulha, conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Venho na quarta correntinha e faço meio ponto alto. Já tenho 2 meios
pontos altos. Eu preciso ter o total de 6. Então, 1, 2, vou na correntinha seguinte, faço o terceiro, na próxima, o quarto, na próxima, o quinto e na próxima, o sexto e último meio ponto alto. Temos aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, fiz um a mais, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo, ó. 6 meios pontos altos. Agora, a gente vai pro ponto alto. Serão 6 também. Então, eu venho na correntinha seguinte e vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto. Na próxima, o segundo. Na próxima, o terceiro. Na próxima, o quarto. Na próxima correntinha, o quinto. E na próxima, o último ponto alto, o sexto. Tenho aqui 6 meios pontos altos e 6 pontos altos. Lembra que eu falei que eu fiz uma correntinha a mais que seria para fazer a curva? Pois é, este é o momento. Para a curva, eu vou colocar aqui nesta última correntinha que eu tenho, o total de 8 pontos altos. Então, eu venho nela e coloco 8, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz a curva. E agora, eu tenho que repetir o que eu fiz deste lado, deste outro lado. Esse fio do início, a gente já traz pra cá, vai crochetando e arrematando ele aqui. Então, eu venho aqui, vou fazer meu primeiro ponto alto. Depois, o segundo. O terceiro. O quarto. O quinto. E o sexto ponto alto. Após fazer 6 pontos altos, farei os 6 meios pontos altos agora. Então, venho aqui, faço o primeiro meio ponto alto, o segundo, terceiro, quarto, quinto, e o último será feito aqui nestas correntinhas, tá? Então, eu recomendo que sempre vá contando para não correr o risco de se esquecer de fazer o sexto ponto. Primeira carreira finalizada. Vamos para nossa segunda carreira. Suba com 2 correntinhas para representar a altura de meio ponto alto e vire o seu trabalho. Em cada ponto de base, nós vamos colocar um ponto, sendo novamente 6 meios pontos altos e depois 6 pontos altos. Já tenho aqui a correspondência do meu primeiro, feito com as correntinhas. Venho neste ponto aqui, porque estas correntinhas correspondem ao ponto daqui. Então, eu venho neste ponto, faço o meio ponto alto aqui. Serão 6 novamente, já tenho 2. Agora, 3. 4, 5, 6. Vamos fazer o ponto alto agora. Um para cada. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Lateral feita, vamos agora para a parte da curva. A curva, assim como qualquer outro crochê circular, ela será feita com o dobro da quantidade de pontos que nós temos da primeira. Então, se na primeira eu tinha 8, nessa eu passo a ter 16. Isso significa que em cada um destes pontos, eu devo colocar um aumento. E para isto, basta eu fazer 2 vezes um ponto no mesmo ponto de base. Então, fiz o primeiro ponto alto, retorno no mesmo ponto de base e faço mais outro ponto alto. Dessa forma, eu já fiquei aqui com 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, eu já tenho o meu primeiro aumento. Vou para o seguinte, fazer o segundo aumento. Para o próximo, terceiro aumento. No próximo, quarto aumento. Próximo, quinto aumento. E no próximo, sexto aumento. Vamos para o sétimo aumento. E, finalmente, o último aumento, o oitavo. Desta forma, de 8, eu passei para 16 pontos feitos aqui nesta curva. Obrigada a todos que estão compartilhando a live. Estou vendo que está chegando gente, que as amigas estão chamando. Muito obrigada, pessoal. Agradeço do coração mesmo, tá? Feito aqui, a gente vai refazer o que a gente fez aqui deste lado, né? Refazer não, porque a gente não fez uma vez, mas a gente vai repetir deste lado o que a gente fez deste aqui. Então, aqui eu vou fazer novamente um ponto alto para cada, tendo o total de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora é a vez dos meios pontos altos, serão 6 também. 1, 2, 3, 4. Agora, a gente tem que observar bem, ó, o quinto e falta o sexto. Se você não contar, você acha que tem que parar aqui, mas sempre é bom contar para você visualizar que precisa ser feito o sexto e último meio ponto alto. Então, aqui a gente já tem 2 carreiras finalizadas, a gente vai para nossa terceira e última carreira da pétala. Lembrando que todas as pétalas serão feitas deste mesmo modo, tá bom? Sobe aqui novamente com 2 correntinhas, vira o trabalho, vai repetir aqui os 6 meios pontos altos e os 6 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer os 6 primeiros, ó, 3, 4, 5 e 6 meios pontos altos feitos. Agora é a vez dos pontos altos, então, vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês aqui neste ponto. Por quê? Após fazermos os 6 primeiros meios pontos altos, a gente faz os 6 pontos altos seguintes, certo? Essa primeira pétala, como eu disse para vocês, a gente faz ela por completo. A partir da segunda, quando você chegar exatamente neste ponto, você vai fazer a união com a sua primeira pétala, que já estará pronta, tá bom? Só adiantando aqui para vocês qual é o esquema, tá?
Então, seguindo aqui. Essa terceira carreira é aquela coisa como todo crochê circular. Se na primeira a gente teve uma quantidade de pontos, na segunda a gente colocou o dobro, a terceira é a carreira do casado e do solteiro, tá? Ou seja, um ponto com aumento e um ponto sem. A gente começa aqui pelo casado, então no primeiro ponto a gente já faz 2 pontos juntos. No ponto seguinte, apenas um ponto sozinho, que a gente chama de solteiro. E aí, a gente vai intercalando. Um ponto é casado, que você coloca 2 juntinhos, e o ponto seguinte será o ponto solteiro, ele fica sozinho. A gente faz isso até completar essa carreira aqui, né, essa volta da carreira de aumento. Acabou de fazer o casado, faz o solteiro, depois o casado de novo. O seguinte é o solteiro, depois o casado. E dessa forma, nós vamos ficar com 24 pontos altos feitos aqui na curva, tá? Para quem estiver anotando a quantidade de pontos, então já pode anotar aí que na terceira carreira, na curva, passará a ficar com 24 pontos altos. Recapitulando, primeira carreira com 8, segunda com 16 e terceira com 24 pontos altos. Na parte da curva, tá, gente? Porque as laterais serão sempre a mesma quantidade. Estou aqui terminando, ó. Vou fazer agora o meu último ponto da curva. Eu sempre olho na carreira de baixo para ver, ó. Aqui está o Vzinho, ou seja, que foi o último ponto de aumento. Fiz o casado, agora é o solteiro. Então, aqui eu tenho o total de 24 pontos para formar essa curvinha aqui perfeitinha. Para finalizar, é a mesma coisa, então, são 6 pontos altos. Um em cada de base. E agora, os 6 meios pontos altos, tá? Estou finalizando, ó. Fiz aqui meu último ponto. Faço uma correntinha, alongo um tantinho, tá? Porque vocês vão entender o porquê. Deixa uma sobrinha grandinha. E aí, a tua primeira pétala estará finalizada. Fez a sua primeira pétala? Pega a nossa amiga fita métrica e vamos ver o quanto que ele ficou medindo, tá bom? Então, a gente vem aqui em cima e vê, ó, 8 centímetros. Que eu falei pra vocês que deu. Como eu acabei de fazer, ela fica com 8. Após ficar um tempo em repouso, porque o crochê, após repousar, ele dá uma diminuída. E depois ele aumenta a hora que a gente está utilizando, porque ele cede. Mas já que a gente termina, ele está com uma medida e depois ele vai diminuir. Então, já que eu termino, ela tem 8 centímetros e depois ela vai para uns 7,5, tá? Lembra da tabelinha que eu passei para vocês aqui no começo, ó? Deixa eu mostrar novamente. Isso seria a metade do bojo. Então, aqui, a metade, ó. 8 tá dentro do G. 7,5 fica no M. Tá bom? Só lembrando vocês dessa regrinha aí do top. Vai deixar uma sobra e vai começar a próxima pétala. A cor, você vai determinar a sequência de cores que você queira, tá bom? Mas aqui, o meu, ó, deixa eu mostrar pra vocês novamente a peça. Vi que chegou algumas pessoas que não viram nossa peça pronta, né? Esse aqui é o nosso top flor, essa é a peça pronta. Então, eu fiz agora uma pétala por completo. Você vai determinar a sequência se você quer assim como a minha. Então, por exemplo, aqui eu iria pra cor lilás, tá? Porque ela é a cor que tá em seguida do amarelo gema. Você vai fazer desta forma aqui. Vamos voltar aqui para nossa mesa.
a sua pétala tá pronta assim, certo? Ó, aqui a minha amostrinha, que eu fiz com menos quantidades, para poder explicar aqui na live, porque senão não dá tempo. Então, você fez uma pétala por completo, aqui tá em menor escala, tá, gente? Apenas uma amostra mesmo. E aqui, ó, eu vou pegar, então, a minha pétala de cor verde para explicar para vocês como que vocês fazem após ter uma pétala completa, como você faz para a segunda pétala e outras pétalas, e quando você estiver finalizando, quando você já estiver na última, porque aqui eu já tenho 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer a sexta, que aí eu já consigo explicar como você faz a união de quando você estiver na segunda e quando você estiver na última, no caso. Então, lembra que eu falei para vocês que era importante prestar atenção a hora que chegasse ali na terceira carreira, após o sexto ponto alto, que eu expliquei para vocês, né? Então, aqui, ó, vou mostrar na miniatura, peraí que eu tô pegando meu trabalho adiantado. Aqui, ó. Aqui eu só fiz 2 carreirinhas porque é em menor escala, ok? Então, eu já tenho aqui todos os pontos que eu preciso e eu estou fazendo, vou fazer, no caso, o último ponto que antecede a carreira de aumento. Você estará na tua pétala, neste momento, fazendo a sua terceira carreira, antes de fazer a última carreira de aumentos, tá? Você estará aqui, ó, no último ponto alto, ou seja, você fez 6 meios pontos altos, 6 meios, depois você vai estar no quinto meio ponto alto para fazer o sexto meio ponto alto, o sexto ponto alto normal. E quando você chegar nessa etapa, então, aqui, ó, vou fazer o sexto ponto alto antes de fazer a carreira de aumento. Então, eu vou fazer aqui, ó, como se eu estivesse fazendo ponto alto normal, só que eu tiro apenas 2 laçadas e antes de finalizar as 2 últimas, o que eu faço? Eu venho no meu trabalho com a minha pétala pronta, aqui é o direito, eu venho no avesso, vou localizar o sexto ponto, que é o ponto que antecede o aumento, ó. O aumento, ele está aqui, que são estes 2 pontinhos juntos, o pontinho V. Então, meu último ponto é este, e eu venho em cima dele com a minha agulha. Antes, eu passo esse fio por cima do meu trabalho, naquela pétala pronta, tá? Venho neste sexto ponto antes de fazer o aumento, insiro a ponta da agulha, pego o fio aqui desta forma, trago aqui e passo por dentro dessas últimas 2 laçadas que faltavam para concluir o ponto alto. Desta maneira, eu já fiz a junção desta pétala com a primeira pétala que eu já tinha pronta, tá? E eu tenho que fazer isso em todas, ó, aqui eu já tenho adiantado. Fez a junção, você retorna e vai fazer aqui a última carreira de aumento. Lembra que eu falei que era um casado, um solteiro, né? Então, aqui você vai fazer o casado e o solteiro. Essa minha aqui, como eu tô trabalhando com uma miniatura, eu tô ainda na segunda carreira. Então, aqui, no caso, é aumento em todos os pontos. Você vai trabalhar de acordo com a carreira que você está, que no caso será a terceira, então será um ponto casado e um ponto solteiro. Vai colocar todos os aumentos até chegar ali do outro lado. Quando a gente chega do outro lado, antes de começar a fazer os 6 pontos altos, a gente tem que fazer a união de novo, quando você estiver na última pétala. Se você ainda estiver na segunda, terceira pétala, você vai continuar aqui até finalizar. Então, deixa eu terminar aqui a sequência de aumentos. Terminando a sequência de aumentos, fiz aqui o último pontinho que eu tenho que fazer. Se essa aqui for a segunda pétala, você vai concluir. Vai fazer a correntinha, alongar o fio e cortar. Aqui, ó.
prendeu na primeira, fez a segunda, cortou o fio, deixou aqui, ó. Vai pra próxima. Vai fazer a mesma coisa. A hora que estiver aqui no 6º ponto alto, faz a união com a pétala da frente. E vai seguindo assim. Quando você já estiver na 6ª, que é como eu estou agora, ó, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho que fazer a junção dessa última com a primeira, tá? Então, nesse caso, você vê se todas estão viradas para o mesmo lado, se todas estão para o direito. Então, eu gosto de deixar o fiozinho, já que eu corto aqui, porque é uma maneira mais fácil de eu visualizar, mais rápido também, tá? Ó, todos os fiozinhos de término estão para o mesmo lado. Então, agora, para fazer a junção da última pétala com a primeira, eu viro meu trabalho assim, ó, dessa forma. Por cima, você estará vendo deste jeito, e aqui você estará vendo desse jeito. Vou olhar para o avesso da minha pétala, vou localizar o último ponto aqui, que eu tenho depois dos aumentos. Então, aqui está feito o aumento, o meu último ponto é esse aqui, ó. Depois do aumento, é nele que eu entro. Se você for contar daqui para lá, será o 12º ponto, porque são 6 meios e 6 inteiros, tá? Então, localizou o ponto, você vai passar o fio por cima da pétala, aqui deste lado. Localize o seu ponto, é esse aqui, então, a gente vai fazer aquela mesma coisa, tá? Antes, eu tenho que fazer aqui meio ponto, ó. Vou fazer o ponto alto sem concluir, até ficar 2 laçadas. Deixei as 2 últimas. Venho no ponto que eu localizei, aqui, insiro a agulha, pego o fio, puxo e puxo. Fiz a junção já. Agora, eu termino o que eu tenho que terminar aqui. Vou fazer os pontos altos que eu necessite e os meios pontos altos. Ok? No caso de vocês, serão 6 pontos altos e depois 6 meios pontos altos. Para um tamanho real da peça. Esse aqui, acho que daria para uma criança, né? Eu fiz com 3 meios pontos altos e 3 pontos altos inteiros. Na curva, na sequência de aumentos, eu fiz a mesma quantidade que eu fiz do tamanho grande, do real, tá? Então, terminou a última pétala, você vai fazer aqui uma correntinha, vai alongar esse fio e vai deixar uma sobra. Por quê? Porque a gente tem que fazer a costura, tá? Então, ele estará assim, ainda não tem nada definido, tá vendo? O que a gente faz? Deixa aqui com uma sobrinha, vai cortar para poder fazer a costura. Então, aqui a gente puxa por dentro, para não desfazer o nosso trabalho. E ele tá desse jeito aqui. Você precisa organizar estas pétalas, tá bom? Então, como que a gente faz? Eu viro aqui assim, ó. Lembrando que esse é o direito que eu acabei de fazer. Então, eu viro aqui do avesso, vou trazer todos esses fios para cá. Desse jeito aqui, ó. Vou pegando todos os fios que sobraram. Este foi o jeito que eu fiz para mim. Você pode fazer de outro modo, tá bom? Se você quer fazer o arremate de cada linha, pode fazer também. Eu optei em trabalhar desse jeito. Trouxe todos, eu só não trago esse fio aqui que eu deixei alongado, que é da costura. Esse eu deixo aqui separadinho, tá bom? Então, trouxe todos pra cá, o que que eu vou fazer? Vou juntar. Pego aqui com a minha mão. E vou juntando, ó. Eu junto e vou enrolando. Após enrolar, o miolinho, ele começa a se encontrar, tá? Então, aí, vai tá assim, ó. Esse aqui eu já até deixei bem enroladinho. Dei um nozinho aqui, vou desfazer pra mostrar pra vocês. Ó, tá na mesma etapa que tava aquele ali, eu só já adiantei. Então, eu enrolei, enrolei, enrolei. Aqui, eu já organizei as pétalas, nesse aqui eu não organizei ainda. Então, pra organizar, o
que a gente faz? Uma pétala passa um pedacinho por cima da outra. Então, pega aqui, ó, coloca aqui por cima, essa aqui por cima, tá vendo? Aqui, essa por cima dessa. Essa por cima dessa, essa por cima dessa. Pronto. Subiu uma por cima da outra. Daí, você vai girar, girar, girar. Pra unir bem aqui esses miolinhos, tá? E aí, ele começa a querer formar aqui a cara da nossa flor. O que eu fiz? Girei, girei, girei e dei um nó. Pega uma agulha maior para facilitar para você pegar esses cabos e trazer aqui por dentro, ó. E leva esse nozinho bem lá próximo do centro, ó. Ok? Pode cortar aqui esse excesso. Ficou assim. Desse lado tá assim, a gente precisa fazer a costura, tá? Porque tá todo meio solto ainda. Então, a gente pega a nossa agulha de tapeçaria, fiozinho que a gente deixou alongado. Aqui eu estou olhando para o direito da minha peça, tá? Por quê? Eu tenho que tá vendo o que vai aparecer pra fora. Então, se essa aqui tá aqui por cima, essa por cima, esse aqui, essa pontinha, ela tem que ir lá. Essa pontinha tem que ir lá pra baixo, ó. Então, a agulha vai lá pra baixo agora. E essa parte aqui por cima. Então, a gente precisa fazer assim, ó, uma pétala sobrepondo a outra. Ok? Esse fiozinho aqui eu tinha que ter dado um nozinho junto. Esqueci, mas tudo bem, não tem problema. Vou cortar ele pra não ficar sobrando. Ah, que legal, era o fio da costura. Eu vou pegar outra. Eu cortei o fio errado, tá vendo? Então, vamos fazer de novo, ó. Não vou cortar o fio da sobra, vou fazer de novo. Enrolei, enrolei, enrolei. Vou dar o nozinho. Aqui eu tô no avesso. Ó, dou o nozinho aqui. Ajusto aqui bem próximo do centro. E corto esse excesso. Presta atenção para não fazer igual eu fiz. Cortei o fio que não era para ser cortado. Mas ali, no caso de cortar, é só emendar e fazer de novo, tá? A costura. Agora, aqui eu tô no avesso, eu venho pro lado do direito, ó. Tá tudo as pétalazinhas, uma sobreposta da outra. E eu preciso fazer com que essas pontinhas, elas fiquem bem aqui no meio. Porque a outra pontinha, como eu já dei o nó, elas já estão aqui no meio, tá bom? Então, como que a gente faz? Uma costura de zigue-zague, tá? Eu vou passar aqui, ó, a agulha, eu tô com a cor laranja. Vou passar aqui no centro do meu trabalho. Deixa eu ver aqui certinho, gente, pera aí, ó. Não pode ficar torcida assim, não. Pera aí, organiza tudo certinho. Vou sair aqui assim, porque, ó, o fio tá mais ou menos aqui. Então, vou sair aqui, ó, no meio da pétala lilás. Pronto. Agora, eu vou pegar essa pontinha aqui do lilás e vou lá pro outro lado, ó. Porque eu tenho que aproximar. Então, eu venho do outro lado, no verde. Saio com a agulha aqui atrás. E aproximo. Vim aqui, eu vou de novo vir aqui no lilás. Agora, eu vou pegar essa aqui do pink. Passo a agulha lá pra trás. Tá? Vou sair aqui no azul, ó. Venho aqui por baixo. Sair aqui no azul. E vou pegar aqui no amarelinho. Sempre trazendo aqui para o centro, tá? Traz aqui pro centro. E aproxima. Trouxe. Vou pegar verde.
É costura de zigue-zague mesmo, tá? Ó, vou pegar agora a laranja que tá solta, tá vendo essa ponta solta aqui, ó? Essa ponta eu preciso trazer para o centro. Trouxe para o centro. Tem alguma ponta solta, ó? Tá presa, tá presa, tá presa, tá presa. Estão todas unidas no centro. Olha só como que já ficou bonitinho. Aí você reforça, né? Você vai fazer mais algumas vezes, que nesse amarelo eu achei que ficou meio que frouxo. Então, eu vou pegar aqui de novo nele, pra trazer aqui no centro, ó. A parte da frente tá assim, a parte de trás está assim. Aqui a gente já aproveita, já dá um nozinho com essa sobra. Pode dar mais. Aqui, a gente vai fazer também o zigue-zague, tá bom? Então, vem pra cá. Volto, pego no lilás. Depois, eu venho aqui no verde. É costura de zigue-zague, ok? Ó, vou sair aqui no azul. E o nozinho que eu fiz aqui no centro, eu vou escondendo conforme eu vou fazendo esse zigue-zague, tá vendo, ó? A linha passa aqui por cima e, ó, prendo ele. Então, a gente vai fazer isso aqui, até ficar bem fechadinho, bem costuradinho. Não tem segredo, tá? Ó, vai deixando assim. Vou voltar lá pra trás. Vou fazer mais um nozinho. No caso, se fosse uma peça completa pra vender, eu faria mais vezes, tá? Pra ter certeza que tá bem fixo. Então, aqui eu vou dar um nozinho e vou deixar esse fiozinho aqui pra trás em espera, tá? A gente precisa agora fazer aquele miolinho, esse aqui, ó. É bem fácil de fazer. Então, você escolhe aí a cor que você quer, eu vou trabalhar com castanha. Você pode fazer ou anel mágico, ou você faz 3 ou 4 correntinhas, eu vou preferir com as correntinhas, tá? Então, vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4 correntinhas, volto na primeira, fecho com ponto baixíssimo, trago esse fio pra cá. Vou subir aqui com 2 correntinhas e colocar aqui dentro 15 pontos altos no total. Lembrando que estas 2 correntinhas eu já conto como sendo o meu primeiro ponto alto, e eu vou colocar aqui até ter o total de 15 pontos altos. Se começar a ver que tá ficando apertadinho, que não tá cabendo, você vai fazendo, daí você dá uma puxadinha assim, tá? Colocou 15 pontos altos, a gente vai trocar de cor. Então, aqui eu já tô com 15 pontos adiantados. Eu vou trocar para a cor. Quando eu estiver no meu último ponto alto, eu faço a troca de cores aqui, nas 2 últimas laçadas do ponto. Então, eu vou escolher agora a cor Off-White para fazer essa troca. Deixa eu pegar aqui a outra cor. Eu apenas dobro assim o fio, tá? E vou finalizar esse ponto aqui trocando a cor. Então, eu troco aqui. O fio castanho pode já cortar, ajustei. E vou finalizar aqui, ó, fechar no primeiro ponto alto. Eu não gosto de fechar nas correntinhas, eu fecho em cima do primeiro ponto alto. Estes fios eu trago aqui pra cima, que depois eu já vou arrematando. E fecho aqui com um ponto baixíssimo, dessa forma. Então, aqui tem 15 pontos altos. A minha segunda carreira, eu optei em trabalhar com ponto alto alongado. Então, eu subo com 3 correntinhas. E dentro do mesmo ponto, eu já faço o meu primeiro aumento e eu vou fazer o ponto alto alongado. Então, eu tiro uma laçada, depois 2 e depois as 2 últimas. Este é o ponto alto alongado. Em cada ponto de base, eu tenho que colocar 2 pontos. Então, se eu tinha 15 pontos altos, nesta segunda carreira, eu passo a ter 30 pontos altos. Então, basta ir colocando em cada um dos pontos 2 pontinhos altos alongados, tá bom? Se você quiser fazer com um ponto alto normal,
Você pode. Eu optei em trabalhar com ponto alto alongado, porque eu queria que ele ficasse um pouquinho maior, para cobrir ali um pouquinho mais da região do centro, tá? Para dar um destaque mesmo para ele. Mas aí é opcional se você quer trabalhar com ponto alto tradicional ou se você quer o ponto alto alongado. Então, a gente tem que fazer aqui toda essa volta para poder costurar ali na nossa peça. Deixa eu ver quanto tempo eu tô aqui de live, porque aí eu tenho que adiantar para explicar as outras etapas. Já estamos com 54 minutos. Eu vou tentar finalizar aqui para poder explicar o esquema das alças e como aplicar as miçangas, caso vocês desejem. Então, aqui eu vou trabalhar colocando sempre 2 pontos para cada, até chegar no último. Você faz o arremate que você optar, que você preferir, tá? Não precisa seguir aqui o método que eu estou passando. O método que eu passo é apenas uma sugestão. Eu penso em ganhar tempo, porque tempo é dinheiro. Então, eu não fico presa a muitos detalhes, desde que esteja bem fixada a minha peça, que não vá desmanchar quando o cliente usar ou lavar, isso para mim é o que importa. Porque ali você esconde, eu tô falando dessa parte, tá, gente? Que ali você esconde com um tecidinho, com bojo e fica perfeito. Então, aqui, ó, vou terminar. O último aumento. Você pode fazer aqui o acabamento de finalização como preferir. Aqui, para ser mais rápido, agora eu vou fazer somente o ponto baixíssimo. Então, eu venho no primeiro ponto alto, puxo o fio, um ponto baixíssimo, uma correntinha, alongo esse fio e corta. Deixa uma sobra para você fazer a costura, tá? Se você quiser essa parte, você quiser colar, você pode, tá? Porque não vai ter problema se... Assim, claro que tem problema se soltar, né, do trabalho. Mas se soltar, não vai aparecer nada do cliente, tá? Então, essa parte, como aqui eu fiz do tamanho real, ele ficou grande para essa peça, tá? Mas aí você vai fixar aqui no centro. Para fixar, eu recomendo que você faça assim, ó. Coloca a agulha aqui no centro e acha o centro do teu trabalho. Achou? Posicionou? Ótimo. Segura. E aí, você vai fazer a costura dessa parte na flor. Como que eu fiz? Eu não vou fazer aqui para vocês, mas eu vou explicar como que faz. Esse fio que eu alonguei, eu venho aqui por trás, caminhando. Esses fios você já arremata. E aí, primeiro eu costurei aqui pelo pezinho deles, fixando. Depois, eu subi aqui para a borda e fixei estes pontinhos para ele ficar assim, ó, bem presinho. Aí, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Tem alguns pontinhos nessa borda, mas antes eu prendi bem no miolo, tá bom? Então, vai fazer essa fixação e aí a florzinha vai estar assim, prontinha, finalizada. Você precisa fazer as alças, tá? E a união de uma flor com a outra. Então, eu optei em trabalhar com a cor castanha para isso. Você pode escolher qualquer cor que você queira. E para cordão de amarrar no pescoço e cordão de amarrar nas costas, tá? Pescoço e aqui os das costas. Eu faço em torno de 50 centímetros para cada lado. E se for para um tamanho maior que um G, né? Um G, já no caso, já pode fazer com 70 centímetros de comprimento. Essa união do centro é bom que você coloque a peça em você ou na sua cliente para você ver se esse ajuste, essa quantidade de distância vai ficar bom. Porque tem pessoas que vai ser aqui 3 miçangas de espaço, tem pessoas igual eu que apenas uma e já fica ótimo. Então, é bom provar neste momento. A fixação, eu escolhi colocar assim, a repetição da cor para a mesma posição, porque as cores nunca vão bater certinho, tá? Então, eu segui o mesmo padrão daqui para este lado. E aqui no centro de 2 pétalas, eu saí o cordão para amarrar no pescoço, pulei uma pétala, na pétala seguinte, o cordão das costas, assim como foi da união. Pulei uma pétala e vim para a pétala da união. Então, você vai escolher aí a distribuição aonde você deseja colocar esses cordões. Esta foi a minha. Para fazer esse cordão colocando as miçangas, vou explicar aqui como que faz. Eu vou pegar uma pétala
que era de testes aqui, como se fosse a minha flor, tá? Só para explicar como é que eu fiz. Essa daqui que saiu do pescoço, para vocês entenderem, eu peguei o fio nesta pétala e nesta pétala, tá? Ó. Entre as duas, tá vendo? Aqui, ó, tô puxando para vocês verem. E saí daqui, pegando em duas para reforçar. E aqui, na lateral, eu catei no meio do ponto. Pra reforçar também, eu não peguei assim, ó, na bordinha. Eu peguei no meio do ponto. Conseguem ver aqui, ó, bem no meinho do pontinho é aonde eu saí. Então, vamos ver como que coloca estas miçangas ou as pérolas. Ou, se você não quiser, você não precisa pôr nada também, tá? Então, eu vou pegar aqui algumas miçangas dessas coloridas. Vou pegar uma pétala que eu tenho aqui, que era de teste, tá? Não, peraí. Eu tenho um aqui que eu tinha feito, ó, que deu bem errado, é esse, ó. Antes de chegar no resultado final, gente, eu fiz muitos testes, muitos. É uma peça simples, mas pra gente determinar o melhor desenvolvimento de uso da peça, de ensinamento, a gente faz muitos testes. Então, faz de conta que aqui ela estaria bonitinha daquele jeito, tá? Então, pra você entender, a primeira que saiu pro pescoço, eu peguei aqui, ó, dessa forma, uma pétala, peguei na outra pétala. Só que eu faço assim, ó, venho do avesso. Então, venho no avesso, deixa eu catar uma cor que eu acho que fica melhor aqui na tela. Estas duas cores ficam boas, né? Então, eu pego aqui numa pétala e pego na outra. Isso olhando o avesso do meu trabalho. Pego o fio aqui, trago pra cá, e aqui eu dou nozinho, muitos nozinhos, tá? Pra prender bem essa peça. Aí, eu volto pro lado do direito. Quando eu venho do lado do direito, eu passo com a minha agulha aqui e naquele ponto de união que eu tenho lá atrás, pra ter certeza que tá bem fixo, tá? Feito isso, a gente sobe aqui 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Porque a gente vai trabalhar com ponto alto duplo. Fez aqui 4 correntes. Vai escolher a pérola, a miçanga que você queira. Essa primeira, eu tiro a agulha, pego a miçanga, volto aqui, puxo aqui por dentro e seguro assim. Vou laçar 2 vezes o meu fio, porque é um ponto alto duplo. Venho aqui embaixo no primeiro pontinho. E vou agora tirar de 2 em 2 essas laçadas que eu tenho aqui na agulha, ó. Tiro 2 e tiro essas últimas 2. Como eu quero que fique uma miçanga de um lado e a outra do outro, a próxima miçanga eu pego de uma maneira diferente, tá? Então, eu subo novamente com 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Continuo com a agulha aqui, eu não tiro a agulha do meu trabalho. Pego a próxima, insiro na agulha. Agora, eu vou laçar 2 vezes a agulha. Lacei, você pode ir intercalando as cores, tá? Venho aqui, ó, pego deste lado e deste lado. E vou fazer aqui o ponto alto duplo, tirando de 2 em 2, ó. Quando eu chego nessa parte, eu fico com uma laçada de um lado e outra laçada do outro. Eu vou laçar, passar aqui por dentro da miçanga e por dentro das 2 laçadas. Olha como que ficou uma miçanga de um lado e a outra do outro. Aí, basta você ir intercalando, vai subir 4 de novo, 1, 2, 3, 4. E aqui, você faz igual fez aqui, tira a agulha, pega a miçanga e faz. Se você quiser fazer sem colocar miçangas, você vai subir as 4 correntes, vai laçar 2 vezes, vir aqui no primeiro ponto e retirar de 2 em 2, ou seja, vai fazer seu ponto alto duplo normalmente, ó. Fez 4, laçou 2, vem aqui embaixo, pega 2 alcinhas e retira de 2 em 2. Ok? Aqui, a parte das miçangas, você não pode subir o cordão todinho, porque na hora de amarrar vai atrapalhar. Então, eu subi com 7, porque eu fui fazendo e provando em mim, ok? Então, foi aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E depois, eu fiz o cordão sem ter miçangas, ó. Vou soltar aqui o nozinho. Não tem miçangas ali no final do cordão.
foram 7, ok? E depois 100. Vou passar aqui em centímetros para vocês se basearem. E o cordão total ficou com 50 centímetros, tá? Então, aqui, ó, com miçangas eu trabalhei cerca de 16 centímetros. Da última miçanga até aqui onde eu prendi no meu trabalho, deu 16. E depois o restante foi sem miçanga. Foi a mesma coisa aqui para a parte das costas, tá? E a parte da união de uma flor com a outra, você vai fazer a mesma coisa. Prende o fio, coloca a miçanga, só que aqui é um ponto só, no meu caso. Quando for mais, você vai colocar quantas precisarem. Aqui, eu quis colocar as duas miçangas para o mesmo lado. Tá vendo que eu não intercalei? Ficaram as duas para a mesma posição. E aí, você vai determinar como você prefere para sua peça. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Se tiverem alguma dúvida, podem escrever, por favor, que eu vou olhar aqui os comentários. Que a nossa peça já está finalizada, a nossa aula chegou ao fim. Eu quero ver aqui o que vocês tiveram dúvida, para eu ver se eu consigo explicar rapidamente, porque já passamos de 1 hora de live. Eu espero que vocês tenham gostado bastante de ter aprendido a confeccionar esta peça. Se vocês gostarem, deixa aqui o like, coraçãozinho, para a prof saber. Quero saber se vocês estão animados aí com o carnaval que está chegando, né? Vou trazer mais peças assim, alegres, pro estilo do carnaval, se vocês gostarem, porque eu sei que tem muita gente que trabalha com encomendas, e as encomendas pedem este tipo de peça, né? O pessoal adora ir pra praia, pra piscina, o pessoal sai pular em bloco de carnaval, essas coisas, e aí eles usam bastante esse tipo de peça. Quanto mais colorida, com franjas, chamativo, melhor, né? Tô vendo aqui que estão falando que tá lindo, a Júlia me disse. A Lurdinha, como faço para receber receita desde o início? Lurdinha, eu vou encerrar essa live já já, e ela ficará salva aqui no perfil do Armarinho São José, então você poderá assistir novamente desde o início. E depois de alguns dias, eles provavelmente subirão esta aula lá no canal do YouTube deles, e também em breve estará disponível a videoaula completa com todos os detalhes no meu canal, por isso que eu divulguei para vocês o meu canal no início da live. Para quem não for inscrito, aproveite e já se inscreva, tá bom? A Márcia falou que ficou maravilhosa, parabéns. A Lídia Dói, gratidão, Fran, peça linda, parabéns, muito obrigada. Thelma, a Elaine, todos que estiveram presentes aqui comigo nesta live, eu agradeço do fundo do meu coração. Peço desculpas por não ter interagido com vocês, mas vocês viram que eu fui, ó, correndo aqui para explicar a peça, e mesmo assim eu acabei estourando o tempo, porque eram muitos detalhes importantíssimos que eu tinha para passar, ok? A Maura, minha amiga linda, querida, falando que fica salva a live aqui no perfil do Armarinho São José, isso mesmo. Exatamente, se compartilhar, fica salva também na sua linha do tempo. Muito obrigada, Maura. Lurdinha, gratidão. A Thelma colocou palminhas. Linda peça, muito diferente. Obrigada, Fran, a Maura disse. Eu que agradeço, Maura. Claudilene, linda. Márcia, gratidão. Edição João de Boa Vista. Então, gente, como eu tentei, né, até foi por isso que a aula ficou extensa, passei todos os detalhes, todas as possíveis dúvidas que vocês poderiam vir a ter. Eu pensei em pessoas que estão iniciando no crochê, que surgem muitas dúvidas, né, então eu tentei sanar todas elas, mas se por acaso ficou alguma, vocês podem me procurar lá no Instagram, no @fraAluap, que aí eu respondo vocês pelo direct. Tá bom? Oi, Maria Ingrácia Mello, beijo grande a todas vocês, minhas amigas, que sempre estão presentes aqui nas lives comigo. Fica aí o meu agradecimento. Eu desejo a todas vocês que estiveram aqui presentes uma semana abençoada, né? Que estamos segundona, começamos aí com tudo, finalizando o mês de janeiro, fevereiro já está dando as caras. Fica aqui meu agradecimento e eu desejo para vocês um dia maravilhoso, uma semana abençoada e até as nossas próximas aulas, se Deus quiser, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!